Bora lá então, galerinha. Selecionei alguns dos exercícios da semana passada para a gente resolver juntos aqui, tá? Mas à medida que eu for corrigindo, você pode participar aí pelo bate-papo, mandar algum comentário, alguma pergunta. Se algum exercício que você gostaria que eu corrigisse não estiver aqui na minha seleção, né, que eu fiz para hoje, mande. Eu só selecionei os exercícios da lista extra do projeto Medicina, tá? Mas se ficou algum aí da apostila, tá bom? Me dá um toque aí no bate-papo que eu sigo a ordem que vocês acharem melhor aí das dúvidas de vocês, tá bom? Vou começar, pessoal, com esse exercício aqui, que talvez seja o mais bonitinho aí da listinha da semana passada. E eu recebi alguns e-mails sobre ele, então vamos bater um papo juntos aqui, tá bom? Era o exercício 36 da segunda lista lá do projeto Medicina. Vamos avaliar aqui. Um segmento condutor reto e horizontal, ou seja, um fio, né, um fio reto, um fio horizontal, ele tem comprimento de 20 centímetros, e aqui, pessoal, eu já quero que você se atente a algumas unidades que o exercício coloca. Olha aqui, ó, o comprimento do fio está em centímetros, não é a unidade do sistema internacional, né, de comprimento e de distância. A gente tem que tomar cuidado com isso. E a massa do fio também foi dada em 48 gramas. Grama, pessoal, também não é a unidade do Sistema Internacional para Massa. A gente vai ter que ajustar essas duas unidades aí, tá bom? De centímetro para metro e de grama para quilograma, tá bom? Fiquem atentos com isso. No mais, o fio é percorrido aqui por uma corrente de meio ampere, né? E aqui a palavra-chave do exercício, pessoal. O fio está em equilíbrio. Nós resolvemos, pessoal, lá no começo do ano, quando a gente estava vendo lá exercícios de eletrostática, coisa toda lá, que a gente via lá as carguinhas em equilíbrio. Toda vez que você ver a palavra equilíbrio em exercícios de física, entenda que a força resultante, como é fácil escrever isso aqui, a força resultante que atua no nosso corpo vai ser igual a zero. As forças se anulam. Força para cima igual a força para baixo, força para a direita igual a força para a esquerda. Ok? Situação de equilíbrio. E ele até te dá uma dica disso no próprio enunciado. Termina de ler aqui comigo. Ó. O fio apresenta-se em equilíbrio sobre as ações exclusivas da gravidade G e de um campo magnético B horizontal, representado na figura abaixo. Então percebe que ele está te dando a dica de quais vão ser as forças que atuam no nosso corpo. A força da gravidade, que é a chamada força peso, né? E a força magnética, porque tem um campo magnético aí que está atuando nesse fio. Perfeito? G igual a 10, o exercício quer saber qual é o valor do campo magnético, ok? Qual é o valor do campo magnético e qual é o sentido da corrente elétrica. Perfeito? Pessoal, ótimo exercício, tá bom? Muito bonitinho. Eu vou tirar aqui da apresentação para a gente conseguir escrever juntos aqui o passo a passo desse exercício, tá bom? Mantém as anotações por tinta aqui, então vamos fazer junto, pessoal. As forças que vão atuar... deixa eu desenhar a força aqui então, peraí. Pessoal, nós sabemos que a força da gravidade, a força peso, ela será sempre, isso nunca vai mudar, tá bom? Sempre vertical para baixo. Tá aqui, ó. Então, o peso do fio vertical para baixo, força da gravidade, ok? Para que haja o equilíbrio de forças, pessoal, a força magnética ela tem que se anular com a força peso, tanto em valor como no esquema da direção e do sentido. Perfeito? Então, se o peso está para baixo, não tem como ser diferente. A força magnética tem que estar para cima, ok? Peso para baixo nunca muda, né? E pela condição do exercício, então a gente conclui que a força magnética vai estar para cima, ok? Então agora eu vou escrever as equações das duas e vou igualar. Força magnética igual a força peso. Tudo bem? Belezinha? Entendemos a ideia? Então vamos escrever aqui. Eu coloquei descartar no desenho, né? Deixa eu desenhar de novo, peraí. É a força do hábito. De novo. Força peso está para baixo.
força magnética para cima para que haja o equilíbrio. E vamos igualar essas forças matematicamente. Perfeito? Manter. Pronto, agora vamos lá. Se a força resultante igual a zero, quem aponta para cima, que é a força magnética, igual a quem aponta para baixo, que é a força peso. Tudo bem? Pessoal, vamos relembrar então das nossas equações. A força magnética, eu não posso usar lá o QVB, né? Porque lembra, pessoal, que o QVB, que é a lei de Lorentz, é a força magnética que atua em uma carga, ok? Só que agora a gente tem um fio que passa corrente. Então é a matéria lá da semana passada, é a força que atua em fios que passam corrente, é a formulinha do Biot. Lembra disso? Vimos isso na aula que fizemos juntos. Força magnética que atua em fios que passam corrente é a formulinha do Biot. Campo vezes a corrente vezes o comprimento do fio. B vezes I vezes L, formulinha do Biot. Lembra disso? Essa é a equação da força magnética em fios que têm correntes, ok? Isso vai ser igual força-peso, pessoal, sempre massa vezes gravidade, tá bom? Então tá aqui a interpretação do meu enunciado, igualando as forças. O campo magnético, pessoal, é o que o exercício pergunta, é o B. A corrente ele me deu, tá no enunciado. O comprimento do fio ele me deu no enunciado. A massa do fio ele me deu no enunciado. E a gravidade ele me deu no enunciado. Perfeito? É só a gente realmente substituir os valores, tomando cuidado, obviamente, como nós comentamos no começo, com as unidades, tá bom? O comprimento do fio está em centímetros e a massa do fio está em gramas. Então vamos fazer esses ajustes aqui, ó. O comprimento do fio L vale 20 centímetros. Convertendo para metro, dividido por 100, 0,2. Tudo bem? Massa do fio, 48 gramas. De grama para quilograma, multiplicamos por 10 elevado a menos 3, né? Dividimos por 1000. Eu vou deixar a multiplicação aqui para ser mais fácil da gente brincar. Tá aqui, ó. 48 vezes 10 elevado a menos 3 quilograma. Tudo bem? Cuidado com essa conversão de unidades. Pegue esses valores, vamos substituir nesta equação que a gente descobriu de igualdade entre as forças magnética e gravitacional. Pessoal, tranquilo por aqui? Até aqui entendemos a ideia? Porque agora a gente só vai substituir os valores. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. Campo magnético B. A corrente vale meio, está no enunciado. O comprimento do fio é 0,2. Professor, posso deixar todos esses caras aqui em notação científica? Pode, pessoal. Inclusive é até melhor, tá? E a gente vai fazer isso na outra linha, tá bom? A gente vai arrumar esses números decimais aqui em potências de base 10, que eu acho que vai ficar mais fácil, tá bom? Isso vai ser igual a massa, 48 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a gravidade, que na Terra vale 10. Tudo bem? Pessoal, acabou o exercício, agora é continha matemática, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou arrumar o lado esquerdo. 0,5 é 5 vezes 10 elevado a menos 1. Concorda comigo? O 0,2 é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Estou fazendo isso, pessoal, para a gente conseguir brincar com notação científica aqui. Perfeito? Já vamos dar uma arrumadinha no lado direito aqui, pessoal? Este 10 que está aqui é 10 elevado a 1, né? O 1 está escondidinho, né? Então, vamos multiplicar esses dois caras aqui, somando os expoentes, perfeito? Menos 3 com mais 1, resultou em menos 2. Todo mundo de acordo com isso? Então, é 48 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo bem? Somei os expoentes lá. Vamos arrumar aqui, pessoal, vamos continuar ajustando os nossos números, ó. Número com número aqui do lado esquerdo, ó. 5 vezes 2, 10. Ok? Este 5 vezes este 2, deu esse 10 que está aqui. 10 a menos 1 com 10 elevado a menos 1, você está multiplicando, soma os expoentes, né? Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Concorda comigo, todo mundo? Isso é igual, do lado direito eu copio, 48, 10 elevado a menos 2. Pessoal, perceba que nós temos aqui um 10 elevado a menos 2 do lado esquerdo e um 10 elevado a menos 2 do lado direito.
Percebeu? Então, o que eu posso fazer com esses dois caras aqui? Eu cancelo. Este 10 a menos 2, cancelo com este 10 a menos 2 que está aqui. Então, só sobrou B vezes 10 igual a 48. Viu só? Aí, para isolar o B, o 10 que está multiplicando, você passa ele dividindo. 48 dividido por 10, 4,8 Tesla. Ok? Unidade de campo magnético do Sistema Internacional, Tesla. Um campo bem grande aí, né? 4,8 Tesla era o campo necessário para deixar aquela barra em equilíbrio, né? Ela não cair de fato aí por causa da força, peso, força da gravidade. Tudo bem, pessoal? Entendemos a ideia? Esse é o valor do campo. Só que o exercício pergunta uma outra coisa. E aí eu gostaria da participação de vocês aí no bate-papo. O exercício quer saber, pessoal, para onde aponta a corrente elétrica no fio. Pelo teorema do bom senso, pessoal, nós só temos duas opções, né? Ou a corrente está para a direita ou a corrente está para a esquerda. E aí eu gostaria da participação de vocês. Para onde aponta a corrente no fio? Para a direita ou para a esquerda? Vamos lá. Estou aguardando aí participação de vocês no bate-papo. Já tenho uma resposta, estou aguardando os demais. Para onde aponta a corrente, pessoal? E como que a gente descobre, né? Muito mais importante do que a resposta é a gente entender de onde ela veio. Como que eu vou descobrir, pessoal, para onde a corrente aponta? Quem sabe? Me mandaram aqui, não faço a mínima ideia. Vamos pensar juntos, pessoal. Me mandaram aqui a resposta correta da ideia, pessoal. A gente vai fazer pela regra da mão esquerda realmente, tá? Nós vamos encaixar 3 vetores. Nós temos o vetor força magnética, nós temos o vetor campo magnético e temos o vetor velocidade, né? Pela regra da mão esquerda. Acontece, pessoal, que a velocidade está mostrando para onde há o deslocamento ali das cargas, né? E isso mostra, de fato, para onde está a corrente, né? Não se esqueça que corrente não é fluxo de elétrons, ok? É o sentido contrário. Mas, de fato, pessoal, para onde está a velocidade é para onde as carguinhas vão estar andando, que é para onde vai estar a fila indiana, para onde aponta a corrente, tá bom? Então, eu vou até escrever isso aqui no slide para você guardar esta ideia, tá bom? Então, ó, pela regra da mão esquerda, o vetor velocidade, deixa eu só encolher aqui o nosso desenho, o vetor velocidade, que a gente sabe que é o dedo médio, né? Apontará na mesma direção da corrente elétrica, que é para onde as carguinhas estão andando. Tudo bem? Belezinha? Então vamos lá, regrinha da mão esquerda todo mundo. Vamos relembrar? Dedão para cima, indicador para o lado, médio para frente. Força, campo e velocidade. Faça bom vestibular. Tudo bem? Vamos encaixar, pessoal, de acordo com as informações que o exercício me deu. O campo está entrando no plano. Tá vendo, pessoal? Olha o xizinho que está aqui, ó. O xizinho, lembra que a gente viu lá no módulo anterior? É o campo entrando. Perfeito? Então, olha aqui, ó. O meu dedo indicador que representa o campo está aqui, ó, entrando no plano do papel, no plano da tela, no plano do desenho. Perfeito? Todo mundo concorda com isso? A força magnética, pessoal, nós descobrimos pela análise das forças que atuam lá no meu fiozinho, que ela tem que estar para cima, né? Para ela anular com a força peso que sempre está para baixo. Todo mundo de acordo com isso? Então, olha aqui, ó. O campo está entrando, a força está para cima. Olha a velocidade aqui que é o meu dedo médio, pessoal. Todo mundo está vendo aqui? Está andando para a direita. Então, se a velocidade está para a direita, realmente corrente elétrica aponta para a direita no fio. Tudo bem? Beleza? Entendemos a ideia? Pela análise aqui, vimos que está andando para a direita. Campo entrando, força para cima, descobrimos isso, velocidade para a direita, corrente para a direita. Show de bola? Ótimo exercício, hein, pessoal? Muito bom mesmo, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver se me mandaram um negócio aqui no bate-papo. Professor, lembrei agora que como a corrente é de elétrons, algum dos três, força, campo ou velocidade, vai ter sentido contrário do previsto pela regra da mão esquerda. Não? A questão é a seguinte, pessoal. Nós vimos lá no começo do ano, lá na parte de
de eletrodinâmica, lá na ideia lá de corrente, que a gente viu que corrente não é fluxo de elétrons. Lembra disso? A corrente ela aponta no mesmo sentido do campo, e quando a carga de prova ela era negativa, a gente teria a força e o campo elétrico no sentido oposto. Vimos que corrente elétrica não é fluxo de elétrons. Se corrente elétrica fosse fluxo de elétrons, aí seria realmente uma carga negativa, aí sim um dos vetores teria o sentido contrário. Mas nós vimos isso, inclusive, e foi comentado até numa questão de prova lá no verdadeiro ou falso. Corrente elétrica não é fluxo de elétrons, ok? É fluxo de cargas, fluxo de íons, que não são os elétrons, tudo bem? Se fosse realmente os elétrons, aí sim, perfeitamente um dos vetores teria o sentido contrário ao dos previstos na regra da mão esquerda, tudo bem? Me pediram aqui mais exercícios de regra da mão esquerda, nós vamos treinar isso, tá bom? Apesar de ser um conteúdo do módulo 5, o módulo 6, alguns exercícios cobram, né, esse conhecimento aí, até na sua apostila, e esse mesmo exercício aqui, apesar de ter a formulinha do Bill, que é já de eletromagnetismo, percebe que ele cobrou a ideia da regra da mão esquerda para a gente encaixar, tá bom? Tudo bem, pessoal? Entendemos a ideia? Show de bola? Posso ir para o próximo? Tudo bem? Vamos lá aqui, ó. Esse exercicinho, deixa eu dar aqui aquele zoom, vamos juntos aqui então. Estava na sua listinha também lá da semana passada, vamos corrigir aqui. A figura ilustra dois fios condutores retilíneos muito longos, fio 1 e fio 2, que são paralelos entre si. Os fios estão situados no plano do papel e são percorridos por correntes elétricas constantes de mesma intensidade, intensidade I, só que daí os sentidos dessas correntes são opostos. No fio 1 a corrente está para baixo, no fio 2 a corrente está para cima, ok? O ponto P de pato, pessoal, é equidistante dos fios, ou seja, está à mesma distância dos fios, é o ponto médio, está ali no meio do caminho, perfeito? Com relação a tal situação, pessoal, aí cada alternativa falava para onde apontaria o vetor campo magnético. Se o campo magnético seria nulo, se ele aponta entrando para o plano, se ele aponta saindo, se ele aponta para a esquerda, para a direita, enfim. Para onde aponta o campo magnético? Essa é a pergunta que estava lá nas alternativas. Pessoal, este exercício ele é uma aplicação direta de uma das regras das mãos, né? É regra da mão esquerda ou é regra da mão direita? Hein? Qual que a gente vai utilizar para resolver esse exercício, pessoal? Mão esquerda ou mão direita? Quem vai mandar aí para mim no bate-papo? O Eric já mandou. Quem mais vai mandar, pessoal? Este exercício é regra da mão esquerda ou é regra da mão direita? Hein? Vamos lá, pessoal? Vamos participar um pouquinho? Regra da mão direita ou regra da mão esquerda? Chegaram aqui mais algumas respostas. Por enquanto, todo mundo acertou. É a regra da mão direita, pessoal, tá bom? Sempre que a gente tiver sentido de corrente, para descobrir o sentido do campo magnético, regrinha da mão direita. Ou a regrinha do parafuso, né, que alguns chamam, né? Lembra lá? Dedão na corrente, os outros dedos estão abraçando o sentido do campo magnético. Vai dar aquele esquema lá do círculozinho que a gente viu, toda essa ideia, tá bom? Então, pessoal, ao invés de desenhar o campo magnético, eu vou utilizar aqueles símbolos de campo entrando ou de campo saindo do plano. Eu lembro que acho que foi a Aline que me mandou alguns e-mails sobre esse exercício, a gente conversou um pouquinho, até gravei um áudio lá, para utilizar, pessoal, essa ideia. Quando você tiver vários fios, ou mesmo um fio, ao invés de você desenhar os círculos lá, fazendo ideia de perspectiva, que não é um desenho tão simples às vezes de ser feito, utilize a ideia do campo entrando ou campo saindo, tá bom? Então vamos analisar isso aqui, ó. O fio 1, pessoal, eu vou desenhar primeiramente aqui utilizando o 1 vermelho, tá bom? O fio 2 eu vou trocar de cor. Então vamos encaixar, pessoal, pela regra da mão direita no fio 1, tá bom? Todo mundo comigo? O dedão para baixo, porque a corrente está para baixo, tudo bem? Então olha os outros dedos, o movimento que eles fazem aqui, o campo magnético. Tá vendo? Ó? O campo magnético vai estar no sentido horário. Consegue visualizar isso, pessoal? Dedão para baixo com a corrente. Os dedos estão aqui fazendo esse movimento de sentido horário. Então percebe que do lado esquerdo do fio 1, o campo vai estar entrando no plano.
Percebeu isso? Então, ó, do lado esquerdo do fio 1, o campo está entrando. É o xizinho. Olha aqui, ó. Dedão para baixo, aqui ele entra. E do outro lado do fio, o campo vai sair, girando no sentido horário. Conseguiu entender essa ideia? Então, desse lado aqui, o campo vai estar saindo, aí ele é a bolinha. Pegou a ideia? Desenhar o círculo e mostrar que é no sentido horário é a mesma coisa que colocar esses símbolos. Ele entra do lado esquerdo e sai do lado direito, girando no sentido horário. Tudo bem? Beleza. Agora vamos fazer para o fio 2, pessoal. Agora o fio 2, a corrente está para cima. Então vamos lá, dedão para cima, a regra da mão direita. Agora o campo, pessoal, vai estar no sentido anti-horário. Percebeu? Agora ele sai do lado esquerdo e entra do lado direito. Conseguiu entender isso? Dedão para cima. Olha os seus dedos aqui, ó. Saindo do lado esquerdo do fio. Pensa que o fio, pessoal, está no meio da sua mão. Você está segurando o fio aqui na sua mão, fazendo essa conchinha aqui, ó. O fio está aqui. Corrente para cima, o fio está aqui no meio. Você está abraçando o fio. Pela regra da mão direita, o campo está saindo do lado esquerdo e entrando do lado direito. Percebeu? Então vamos desenhar aqui, ó. Saindo desse lado e entrando desse lado aqui. Concorda comigo? Percebeu? Então olha só, pessoal, no ponto P de pato, eu tenho dois campos que estão saindo. Concorda comigo? Se o ponto P tivesse desse lado ou do outro lado, a gente só avaliaria o campo que estaria em cima do ponto P. Mas como o ponto P está aqui no meio, o fio 1, para o campo do fio 1, está saindo. E para o campo do fio 2, também está saindo. Então vamos lembrar, pessoal, daquela equação que a gente viu? Campo é igual, que é a lei de Ampère, né? A permeabilidade magnética no vácuo, que é o μ0, aquela constante, vezes a corrente I, dividido por 2π, vezes a distância. Lembra disso? A equação da lei de Ampère que a gente viu semana passada. A corrente é a mesma em cada fio. A distância do ponto P até cada fio também é a mesma. O exercício fala aqui, ó, que é um fio que o ponto está equidistante dos fios. Então, realmente, pessoal, o campo magnético gerado pelo fio 1 e gerado pelo fio 2, sentindo no ponto P, é exatamente o mesmo, porque eles têm a mesma corrente e estão à mesma distância. Então, a gente só considera realmente para onde eles estão apontando. Se um entrasse e o outro saísse, aí o campo seria nulo. E tinha até uma alternativa que falava isso. Mas no ponto P, os dois estão saindo do plano, né? Então a alternativa certa é aquela que fala que o campo vai ser perpendicular, né, ao plano, né? E está apontando para fora, sai do plano do papel, do plano do desenho. Tudo bem? Beleza? Tranquilidade? Entendemos a ideia, pessoal? O campo sai pela análise da regra aqui da mão direita. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse exercício, pessoal? Fiquem à vontade aí. Esse é o momento. Certo. Pode falar, meu querido. Então, nesse caso, a gente não usou a fórmula para nada. Não utilizamos. A gente só teve a certeza pela fórmula que o campo ele teria o mesmo valor, tá? Agora perceba, se o ponto P, por alguma análise aqui, tivesse um campo entrando e um campo saindo, né? O campo só seria zero, só anularia, se ele tivesse realmente o mesmo valor, né? Porque daí a gente teria correntes iguais e distâncias iguais, aí tudo bem. Agora, a gente vai fazer exercícios nessa semana que, por exemplo, a corrente não é a mesma, né? Se no fio 2 passasse uma corrente maior que no fio 1, aí o campo 2 seria maior que o campo 1, por causa dessa corrente aqui, ó, ser maior, entendeu? Aí, por exemplo, se ele perguntasse o valor do campo magnético, a gente deveria considerar essa proporção entre correntes ou entre distâncias. Como nesse exercício ele só perguntou para onde o campo aponta, não foi necessário de fato utilizar a fórmula, mas terão exercícios que a gente vai precisar ou somar os campos que apontam na mesma direção e no mesmo sentido, ou subtrair campos que são opostos. Aí talvez a gente vai precisar utilizar essa formuleta utilizando valores de correntes e valores de distâncias. A gente vai treinar isso na aula de amanhã e na aula de quarta-feira. Tudo bem?
Belezinha? Show de bola, pessoal. Posso seguir para o próximo exercício? Alguma pergunta, alguma dúvida ainda sobre esse? Ok? Vamos seguir então. Vamos lá. Tá aqui, ó. Também estava na sua listinha, vamos ler juntos. A corrente contínua em uma dada linha de transmissão é de 4.000 amperes. Um escoteiro perdido, andando perto da linha de transmissão, tenta se orientar utilizando uma bússola. Bom, ele nunca vai ficar realmente perdido se ele continuar perto da linha de transmissão, né? O campo magnético terrestre é de 5 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla, bem perto da superfície da Terra. Ele te deu o valor de μ0, que a gente já tinha visto lá na aula passada, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Item A. Se a corrente lá da linha de transmissão está sendo transmitida no sentido leste para oeste. O exercício quer saber qual é o sentido do campo magnético gerado pela corrente perto do chão. Pessoal, é mais um exercício de regra da mão direita, né? Porque ele te dá o sentido da corrente e pergunta o sentido do campo magnético. Gostaria da participação de vocês aí no bate-papo. Para onde vai apontar o campo magnético gerado por essa corrente, que vai do leste para o oeste? Para onde estará este campinho magnético? Quem conseguiu fazer, pessoal? Me mandem aí no bate-papo para a gente participar um pouquinho. Vamos lá. Já temos uma resposta aqui. Para onde vai estar o campo, pessoal? Você pode responder, o campo vai estar para cima, o campo vai estar para baixo, o campo vai ser direita, esquerda, ou você pode falar norte, sul, leste, oeste, né? Utilizando até uma nomenclatura que ele utilizou aí no exercício, né? Falando de corrente no sentido leste-oeste. E aí, galerinha? Já temos algumas respostas aqui. Teve gente que mandou corretamente aqui, tem gente que está na dúvida, tem gente que não está sabendo bem como resolver esse exercício. Vamos fazer junto então, pessoal? Todo mundo que mandou resposta aqui acertou, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer juntos aqui a regrinha da mão direita. Para onde que vai estar a corrente, pessoal? Do leste, que é o direita, né? Vamos dizer assim, para oeste. Então a corrente aponta para a esquerda, para oeste. Leste para oeste, tudo bem? Ó? Regra da mão direita, dedão na corrente apontando para a esquerda. Tudo bem? Olha os outros dedos aqui, pessoal, abraçando o campo magnético. Então, se a corrente está do leste para o oeste, o campo está, olha aqui, ó, o campo, ó, está do norte para o sul. Tá vendo? Ó, aponta para baixo. Do norte para o sul. Olha os dedinhos aqui, ó. Percebeu? Do norte para o sul, pela regra da mão direita, é a resposta do exercício, tá? Então percebe, pessoal, como era um exercício de segunda fase, ele até pergunta aqui, ó, justifique a sua resposta, tá? Como é que você colocaria isso numa resposta bem bonita para você garantir todos os pontos dessa questão? Pela regra da mão direita, a corrente estará para a esquerda, aí você pode até colocar entre parênteses, sendo representada pelo dedo polegar da regra da mão direita, você pode colocar até dessa forma. Os outros dedos estão apontando para baixo e representam o sentido do campo magnético. Você poderia justificar dessa forma, utilizando mesmo os dados da regra da mão direita, tá? Pessoal, teve uma pergunta aqui que é muito boa, tá? Tá falando aqui, ó, se é um círculo, não seria de sul para o norte também se fosse do outro lado do fio. O exercício quer saber qual é o sentido do campo magnético gerado pela corrente perto do chão, né? Perto do chão, realmente, a gente vai ter esse movimento aqui, como a corrente está para cá, perto do chão a gente vai ter de norte para o sul. Do outro lado do fio, do outro lado da linha de transmissão, a gente vai ter o outro comportamento, né, circular do campo magnético. Mas pelo esquema que ele me deu do fio estar para do leste para o oeste, a gente pega este primeiro movimento, né, não complementando a volta inteira do fio, né, do campo magnético, a gente pega só esse movimento aqui. Para ser perto do chão, né, ele não terminou de dar a volta, né?
Então, realmente vai ser só do norte para o sul. Mas é uma observação muito boa que foi feita aí no bate-papo. Tudo bem? Do item B, pessoal, ele pergunta qual vai ser a distância do fio que o campo gerado pela corrente vai ter o mesmo valor do campo magnético da Terra, tá? Aí, pessoal, a gente vai ter que usar a nossa lei de Ampère, né? Para calcular campo magnético gerado por corrente, não tem jeito, é lei de Ampère, tá bom? Eu vou digitar aqui a lei, se eu conseguir sair aqui. Isso, obrigado. Vamos escrever aqui a lei de Ampère. Campo a panela perdeu a pressão. Perdeu? Perdeu, tô ouvindo. Detalhes técnicos. Lei de Ampère, vamos escrever aqui. Campo é igual. Vamos colocar nossa fraçãozinha aqui. Aqui. Então, campo é igual a constante, o μ0, deixa eu achar o μ aqui. Aqui, ó. μ0, vezes a corrente I. Tudo isso dividido por 2πd, ok? Belezinha? Essa é a equação da lei de Ampère que a gente viu na semana passada, tá bom? Então percebe, pessoal, o μ ele te deu o valor da permeabilidade no vácuo, te deu o valor da corrente, ele quer saber a distância, que distância ele tem que estar do fio, para ele sentir um campo igual ao campo magnético terrestre. E ele te deu o campo magnético terrestre, tá aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 5. Tudo bem? Então vamos substituir os valores aqui com cuidado. Campo 5, 10 elevado a menos 5 vai ser igual, vamos copiar esse carinha aqui para ganhar um tempo, beleza. No lugar do μ0, o exercício nos lembrou do valor 4π vezes 10 elevado a menos 7. Ok? Deixa eu colocar depois aqui. Beleza. Corrente, pessoal. O exercício me deu 4.000 amperes. Vamos à notação científica também? 4.000 é 4 vezes 10 elevado a 3. São 3 zeros. Tudo bem? 2π aqui embaixo, vezes a distância que eu quero descobrir. Tudo bem? Vamos arrumar os nossos expoentes aqui. Menos 7 ficou meio desconfigurado ali, mas você vai entender. Tudo bem? Pessoal, acabou o exercício, agora a gente simplifica e encontra a distância, tá bom? Então, o que eu vou fazer para descobrir a distância, pessoal? Eu vou isolar ela. A distância que está dividindo, eu vou passar para cima multiplicando. E esse número 5 vezes 10 a menos 5 que está multiplicando, eu vou passar para baixo dividindo, tá bom? Então, vai ficar distância igual esse número aqui, desse jeitinho. Só que aqui no lugar da distância, desceu aqui para baixo o 5, 10 elevado a menos 5. Concorda com o que eu fiz todo mundo, pessoal? Beleza? Então agora vamos resolver número com número e potência com potência. Vamos com calma para a gente não se perder. Deixa eu pular uma linha. Distância é igual. Pessoal, olha os números aqui, ó. 4π dividido por 2π vai sobrar só o número 2. Concorda comigo? Π cancela com π. 4 dividido por 2, 2. Beleza? Então, olha aqui, ó. Vou copiar esse cara. Esse número sumiu daqui. Esse número também sumiu daqui, só sobrou o número 2. Todo mundo de acordo com o que eu fiz? Agora vamos olhar para as potências, pessoal. 10 a menos 7 vezes 10 elevado a 3. Iremos somar os expoentes porque é uma multiplicação. Menos 7 com mais 3, menos 4. Ok? Então vai ficar, vamos copiar aqui de novo. Deixa eu subir aqui um pouco a figura. Isso. Então, ó, esse cara sumiu, a gente já tinha feito. Vamos multiplicar aqui, pessoal, aproveitar, ó. 2 vezes 4, 8, né? Então, ó, aqui ficou 8. Esse 4 sumiu, porque eu já multipliquei com o 2 que tinha sobrado. E o 10 a menos 7 com 10 elevado a 3 também sumiu.
Ficou só 10 elevado a menos 4. Concorda comigo? Só que tem um número aqui embaixo ainda, né? Tem 5 e tem 10 elevado a menos 5. De novo, pessoal, vou fazer número com número e potência com potência. Ok? Pessoal, número com número. 8 dividido por 5 é 1,6. Se você fizer essa continha, tá bom? 8 dividido por 5, 1,6. Então, esse 5 sumiu. Aí ficou 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 5. Quando você divide potências de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes. Perfeito? Então, a conta que você tem que fazer é o expoente de cima, que é menos 4, menos o expoente de baixo, que é menos 5. Cuidado com regrinha de sinal, não vai perder exercício por causa de bobeira, hein? Lembrou a fórmula, fez toda a continha, não pode errar notação científica, pelo amor de Deus, tá bom? Então, menos 4, menos com menos, mais 5. Então, vai ficar 10 elevado a 1. 10 elevado a mais 1, né? Então, ficou 1,6. Opa! Ele está considerando aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, pronto. 1,6 vezes 10. Vezes 10 elevado a 1, né? Que costuma dar 16, né? 16 Tesla é distância, tô ficando doido já. 16 metros, pessoal, tá aí, ó. 16 metros longe ainda da rede lá de alta tensão, da linha de transmissão, o carinha ainda sentiria daquela rede um campo magnético igual ao campo magnético da Terra, o que com certeza ainda deixaria a bússola totalmente doidinha. Você percebe que a gente tem que ficar uma distância grande aí, né, de linhas de transmissão para a gente conseguir se orientar com bússolas, tá bom? Então, 16 metros é a resposta do item B e do item A, do norte para o sul. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o passo a passo desse exercício? Fiquem à vontade aí para mandar se alguma coisa não ficou clara, tá bom? Beleza? Show de bola? Vamos para o último de hoje então, porque ninguém mandou nenhum exercício específico, tá? Então eu estou seguindo a ordem que eu preparei para hoje aqui. Mas como a gente tem uma outra aula na sexta-feira ao vivo, vocês estão à vontade aí para estar mandando algum outro exercício específico ou durante a semana pelo e-mail, como sempre, tá bom? Resolver esse aqui, pessoal, que é bem simplesão, bem tranquilo, é a aplicação quase que direta da formulinha, tá bom? Também estava na sua listinha. Um fio condutor retilíneo muito longo é percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes. Sabendo que a permeabilidade magnética do meio faltou escrever, mas é o μ0 que a gente já conhece, né? É o 4π 10 a menos 7. Ele quer saber qual é o valor do campo magnético a uma distância de meio metro. Pessoal, eu vou até copiar aqui, ó, porque é só lembrar da equação e substituir os valores, tá? Lei de Ampère, campo é igual a μ0i dividido por 2πd, tá? Não tem o que inventar nesse exercício aqui, tá bom? Só substituir os valores, ele já me deu tudo, né? Então, o μ0 é 4π, 10 a menos 7, apesar de não estar nesse enunciado aí por um probleminha de digitação. A gente já sabe, né, qual é o valor da constante. A corrente ele me deu vale 4, 2π está aqui embaixo na dele quietinho, e a distância vale meio, ok? Era só substituir os valores nesse exercicinho aí, tomando cuidado com as continhas, né? Então, de novo, pessoal, ó, 4π dividido por 2π, a mesma continha que a gente fez no outro exercício, né? 4π dividido por 2π resulta em 2, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Ah, melhor, não vou fazer essa conta, não. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Vou fazer, esquece o π por enquanto, vou fazer 2 vezes meio, para ficar melhor. Ó, 2 vezes meio aqui embaixo dá 1. Concorda comigo? Então, a hora que eu fiz, aqui embaixo eu multipliquei o 2 pelo meio, resultou em 1. 1π. Ok? E 1 não precisa colocar, né? Então, a hora que vai sobrar, pessoal, este π daqui de cima vai cancelar com esse π daqui de baixo. Concorda comigo? Então, só sobrou 4, o 10 a menos 7 e o 4. Ok? Cancelei os πs. 4 vezes 4, 16. Copiou o 10 elevado a menos 7. Agora sim, Tesla, unidade de campo magnético,
exercício molezinha, alternativa E de helicóptero. Tudo bem? Molezinha é esse, né, pessoal? Só substituir os valores. Se você cancelou de algum outro jeito ali numerador com denominador, não tem problema, o resultado final tem que dar o mesmo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aproveitamos a aula de hoje? Ficou alguma coisa aí ainda para resolver? A gente já está com tempo aí, já vai chegar a quase 40, mais de 40 minutos de aula. É a proposta da aula, né, pessoal? Para a gente não ficar muito tempo aí. Vocês têm outras aulas aí seguido, né? Não quero que nenhuma professora fique me xingando aí que eu estou atrasando vocês, tá? Mas qualquer coisa, pessoal, dá aquele toque esperto aí por e-mail. A gente conversa, vai resolvendo mais exercícios, tá bom? Na aula de amanhã eu vou selecionar alguns que tem aquela ideia lá de correntes com valores diferentes, tá? Que a gente comentou, tá bom? No outro exercício, tá bom? Mas por hoje é isso, tá bom? Vocês já têm outra aula começando aí, não vou mais tomar o tempo de vocês, tá bom? Pessoal, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Ótima semana. Estamos sempre por perto, mesmo à distância, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, professor. Falou.